Boa noite a todos, estamos começando mais uma live aqui da Escola da Júris. Meu nome é Oscar Valente Cardoso, eu sou professor da escola e nós vamos fazer uma live agora com o professor Walter Capanema sobre provas digitais. Deixa eu ver se eu consigo deixar o comentário fixo aqui na tela. Lembro que na segunda-feira, agora dia 13 de setembro, nós começamos o curso Proteção de Dados, Inteligência Artificial e Administração Pública, que tem 7 aulas, todas as segundas e quartas ao vivo pelo Zoom, e ficarão gravadas para quem não conseguir assistir todas as aulas ao vivo. Elas são gravadas e podem ser assistidas por um prazo após o final do curso, no dia 4 de outubro. E as aulas sempre das 19 às 21 horas, nas segundas e quartas das 19 às 21 horas por meio do Zoom. E hoje um tema interessantíssimo aqui, como a Daniela já colocou, sobre provas digitais, e nós vamos explorar mais especificamente questões relacionadas ao projeto do novo Código Eleitoral. Tem um artigo que trata da guarda de provas lógicas e também o uso de provas digitais para demonstrar a ocorrência ou não ocorrência de justa causa, de acordo com as recentes alterações promovidas na última segunda-feira no Marco Civil da Internet. Vamos aguardar aqui o professor Walter entrar na sala e nós já começamos a live com ele. Deixa eu tentar de novo aqui deixar o comentário fixo. Deu. E quando o professor Walter chegar, nós iniciaremos aqui. Então, lembrando, o curso sobre proteção de dados, inteligência artificial e administração pública começa agora na próxima segunda, dia 13. Quem tiver interesse a mais informações, tanto aqui no perfil do Instagram da Escola da Júris, como no meu, Oscar Valente Cardoso, e no site da Escola da Júris, nós temos mais informações sobre o curso. O Walter entrou, vou trazer o Walter agora aqui. Professor Oscar, tudo bom? Certo, quanto tempo, né? Quanto tempo, meu amigo? Deixa eu Pois ajeitar é, aqui. só assunto fácil também agora, É né? verdade. Você hoje Nada selecionou uns difícil, né? assuntos. Eu gostei. Você sempre me desafiando. Eu gosto muito de conversar contigo porque você sempre traz questões polêmicas, interessantes. Vai ser um prazer bater esse papo contigo. Vai, senão não teria graça, né? O Walter é advogado, além de um grande amigo, advogado, é consultor, é coordenador e professor de cursos na área já há muito tempo, já conhece a fundo o assunto e tem um grande defeito que é ser torcedor do Vasco, né? Hoje não É, dá para falar de futebol depois da tá semana difícil. passada, Olha, nem política nem futebol. não dá para falar, né? Vou falar de alguns temas mais fáceis relacionados com provas digitais e, mais especificamente, como eu tinha falado aqui no início, vamos deixar para um mais fácil, talvez, né, a norma que não entrou em vigor ainda, que é o artigo 527 Uhum. do projeto do novo Código Eleitoral, pode ser, sobre guarda de provas lógicas, e deixamos para a parte final o Marco Civil da Internet. Podemos. Se você não falar do Vasco, tá bom. Tá certo. Tá bom, meu amigo. Olha, você selecionou. Em primeiro lugar, boa noite. É um grande prazer estar aqui com você, estar aqui com a Escola da Júris. Eu já tive a oportunidade de ministrar uma aula sobre provas digitais, deve ter uns 3 anos, eu acho, antes da pandemia. E foi um grande prazer, eu fui muito bem recebido. Foi um curso para magistrados, então foi uma aula muito prazerosa, muito divertida. E eu fico muito feliz pelo menos virtualmente, voltar para conversar com as senhoras e senhores sobre provas digitais, que eu acho que é um tema fundamental numa sociedade que nós estamos vivendo cada vez mais digital, cada vez mais eletrônica.
E falar sobre o Código Eleitoral, eu acho que é um tema muito moderno, porque, afinal de contas, o Código Eleitoral foi aprovado hoje na Câmara e segue para uma corrida rápida para ser aprovado no Senado. E ele, doutor Oscar, professor Oscar, ele é muito complexo porque o novo Código Eleitoral ele junta muita coisa. Enquanto que o Código Eleitoral antigo você tinha alguma coisa de eleição, né, uma coisa meio tímida da propaganda, de parte criminal, agora você junta as disposições das eleições, a lei de propaganda, a lei de partido político, tudo isso junto, e parte probatória. E é muito importante a gente falar isso, porque eu acho que talvez vou polemizar aqui um pouco, talvez a justiça eleitoral dos ramos do judiciário talvez tenha sido aquela que mais tenha compreendido melhor a prova digital, especialmente nos seus normativos, né? As resoluções do TSE têm sido muito interessantes, né, na admissão de provas digitais. E eu faço aqui um aceno para as resoluções do TSE, por exemplo, que reconhecem como identificadores de um conteúdo ofensivo, né, no conteúdo de uma propaganda ilegal, além do URL, tal qual o STJ, ao RN e ao RI. Você não tem um pensamento como esse na justiça estadual ainda, ou na federal ainda, mas eu acho que tudo leva a crer. E eu acho que essa ideia, talvez mais moderna, ela seguiu, pelo menos nessa parte de provas digitais, no Código Eleitoral. Eu acho muito interessante que é a primeira vez que nós temos uma norma, né, uma lei, né, expressamente falando em porta lógica. Né? Para quem não sabe, a gente utiliza o padrão IPv4. O padrão IPv4 trabalha com 4,2 bilhões de Ps. Esse número parece muito, mas eu acho que meio que já está esgotado. Enquanto isso, enquanto a gente migra para o padrão seguinte, que é o padrão IPv6, a gente está no momento no dia de acomodação. Nós temos um jeitinho, que não é brasileiro, que é o famoso CGNAT, né? Que é o compartilhamento de números IPs. E quando você tem um IP que originalmente era para uma máquina só, sendo compartilhado por vários, você precisa ter de um subterfúgio para poder identificar essa máquina. E esse subterfúgio é a tal da porta lógica. Isso teve um debate muito grande no judiciário, se a porta lógica é um dever de identificação de armazenamento pelos provedores de conexão, pelos provedores de aplicação. Eu diria que na parte do provedor de conexão, o professor Oscar me corrija se eu estiver errado, eu acho que isso meio que pacificou no sentido de que já um dever do provedor de conexão. Até eu estava pesquisando isso, já existe até, acho que um regulamento da Anatel sobre isso. O provedor de conexão é obrigado a guardar a porta lógica. Em relação ao provedor de aplicação, a questão da porta lógica, isso não está muito claro. A gente tem, eu não diria muito claro, eu diria que a gente não tem uma devida definição da jurisprudência. De cabeça aqui, eu acho que o STJ deve ter uns 2 ou 3, se muito, acordos nesse sentido, né, que reconhece que o provedor de aplicação é obrigado a guardar. E eu fico muito feliz em ver no Código Eleitoral essa disposição, no sentido de que o provedor de aplicação ele é obrigado a guardar a porta lógica. Eu acho que isso elimina muitas discussões que nós temos tendo por aí. Né? Isso põe o trabalho para as partes, põe o trabalho para o juiz, porque você já tem expressamente uma lei falando sobre isso. Então, eu acho, professor Oscar, que isso é muito, muito interessante. Né? Tudo bem que é um código de 900 artigos, mas eu acho que eles foram muito felizes nesse aspecto. E uma grande vantagem, porque eu tenho reforçado isso, o CPC de 2015 ele nivelou por baixo, né? Já que o anteprojeto é de 2009, nós tínhamos um judiciário muito diferente do que nós temos hoje. Em 2009, os principais tribunais de justiça, principalmente, não usavam muito pouco ainda, não só processo digital, mas a informatização do seu serviço. A lei do processo eletrônico, que é de 2004, ela só foi alterada uma vez em 2019 e nada é relacionado a provas e nem a atos praticados no processo eletrônico. Ela foi alterada junto com o CPC e o Estatuto da Advocacia para esclarecer e uniformizar a regra de acesso de advogados aos autos em que eles não têm procuração. Então, é uma lei de 2004 que não teve nenhuma atualização nesse sentido. O CPC, 3 artigos insuficientes só sobre documentos eletrônicos, e nós não temos até hoje
uma lei que regule de forma adequada um judiciário que já é totalmente informatizado, não só nos processos, mas já se fala, né, principalmente no Brasil, já se tem falado muito naquela ideia do Richard Susskind sobre o judiciário como um serviço digital, né, nem mais um local, mas como um prestador de serviços digitais, desde o balcão virtual até a sessão de julgamento no tribunal, tudo é feito de forma digital e nós não temos ainda regras apropriadas para isso. Então, o Código Eleitoral vai nos servir até como base para o processo civil em geral, para a regulação dessa matéria. Acredito que é importante que a gente tenha isso, né, porque a gente vai ter efetivamente uma lei para tratar de provas digitais num processo civil em geral, né, que eu acho que a gente vai conseguir aproveitar para tudo. Não sei se tem mais algum ponto para destacar do Código Eleitoral ou já vamos para a parte mais difícil Polêmica. e melhor para conversar, que é o Marco Civil da Internet. Eu sinto que você está doido para falar do Marco Civil, então vamos seguir, vamos seguir. Vamos Vamos seguir? seguir, vamos seguir. Bom, então vamos lá. Faz poucos dias, a segunda-feira, né, que foi É, publicada a MP 1068, que alterou diversos dispositivos do Marco Civil da Internet, um também da Lei de Direitos Autorais, e eu acho que uma questão interessante, apesar de não ser regras específicas sobre provas, vai nos trazer muitos debates sobre a vai repercutir. produção de provas, tanto extrajudicial quanto no judiciário, para demonstrar a ocorrência ou não da chamada justa causa, né? E aí eu queria primeiro te Concordo. ouvir, dar boa noite aqui para a professora Ana Paula Canto de Lima, que também é professora dos cursos da Escola da Júris Boa aqui noite, de São Paulo, e professora. está nos assistindo. Que bom, que honra. Boa noite, professora. Olha, essa sua pergunta é muito boa, porque mostra que o seguinte, mostra o quanto tem questões que, embora não tratem diretamente de prova, elas acabam tendo repercussão no aspecto probatório. Fazendo aqui um rápido recapitulação da medida provisória 1068, né, de 1068 de 2021, essa medida provisória ela tem sido muito odiada, mas eu acho que as pessoas não olharam para odiá-la pelos motivos certos, se é que é possível dizer assim. Ela é uma medida provisória que ela estabelece direitos para o usuário da internet, né, no sentido de que a remoção dos seus conteúdos ou a exclusão de perfis deva seguir, digamos assim, um devido processo administrativo, né, tem um direito de defesa e de recurso, e deve ter a justa causa e uma motivação. E essa justa causa ela está elencada no artigo 8º-C, eu acho, parágrafo 1º, que tem um rol fechado de situações que seriam essa justa causa. É quase como se fosse a justa causa trabalhista do 482C. Então, se eu só posso demitir alguém com justa causa na CLT e só posso excluir conteúdos com justa causa, eu preciso, na qualidade de provedor de aplicação, primeira coisa, comprová-la. Eu preciso comprová-la administrativamente para o usuário. Olha, você praticou essa conduta, nós vamos excluir. Você fez um post, esse post aqui, sobre incitação a crime. Ele configura o artigo 8º, letra 8C, parágrafo 1º, inciso 2. Então, nós vamos apagar o seu post. Porque nós temos fundamento para tanto. Então, eu acho que é importante ter essa questão probatória, não só apenas para você informar o seu usuário, mas numa eventualidade de uma ação de responsabilidade civil, porque eu acho que vai surgir muito isso. Inclusive, eu acho que uma forma, inclusive, de você, se é que é possível dizer assim, é tirar aquele manto protetivo do Marco Civil dos provedores. Porque os provedores, ele está aplicando uma proteção muito grande no artigo 19 e no artigo 21. Eles só podem ser responsabilizados em situações muito específicas. Quando eu coloco esse direito do usuário no artigo 8º, 8º B e C, eu estou dizendo o seguinte, em caso de não comprovação dessa justa causa ou numa apresentação de uma justa causa que seja ilegal, indevida ou abusiva, teria direito por titular, primeiro, recompor o que perdeu, recompor, se for possível, né, recompor a conta, recompor o post, né, às vezes apagou o post, tem que voltar, recompor o post e a indenização. E é importante falar o seguinte, porque se nós estamos numa relação como essa, certamente uma relação consumerista, você vai ter todo o ônus probatório para o provedor de aplicação. Então é fundamental que ele se imune do máximo possível de documentos,
que vão amparar a sua prerrogativa. Porque se você tem aí, digamos assim, um direito do usuário, você tem também, eu não diria um dever, mas um poder-dever do provedor de aplicação de apagar aquele post. Eu acho que dependendo aí da situação, na maior parte dos casos, a MP faz essa divisão do oitavo B e oitavo C do Marco Civil da Internet. Um diz respeito ao perfil, à conta, e o outro diz respeito a postagens. Né? E o curioso é que ele regula apenas redes sociais. Aí eu tenho minhas dúvidas se a gente não pode interpretar esse dispositivo no sentido de se aplicar a tudo, a qualquer tipo de relação de Plataforma, né? provedor da aplicação com o seu usuário que usa o serviço como intermediário para prestar os seus próprios serviços, oferecer os seus produtos. Né? E eu acho que envolvendo dados pessoais, a gente vai cair no dever de registro da Lei Geral de Proteção de Dados. Sim. Então, os provedores de aplicação passariam a ter que observar esse dever de registro e armazenar tudo que fazem, que eles passariam, dentro disso, a ter o ônus de provar o que foi feito, eventualmente até de restituir, e o Marco Civil da Internet passa a ter expressamente, né, a assegurar expressamente esse direito da restituição de conteúdo, de dados, tudo que foi relativo. A gente vai ter, acho, uma ligação mais íntima e mais direta entre o Marco Civil da Internet e a LGPD, inclusive em relação a esses deveres de registro. Em redes sociais tem outro ponto, que a Ana Paula também está lembrando em relação à liberdade de expressão, que eu tenho falado em aulas, em situações mais fechadas para ver a repercussão. Tá? Um ponto ainda muito mal analisado e não aplicado de forma adequada é a DPF 130. O STF julgou em 2009, declarou praticamente a inconstitucionalidade toda da lei de imprensa, inclusive a desnecessidade de curso superior, né, em jornalismo, comunicação social, algo similar. E aí nós temos um conceito muito amplo no Brasil hoje de atividade de jornalista ou de jornalismo, e aí como enquadrar determinados perfis e postagens como sendo atividade jornalística ou não, e aí a gente vai ter ou não o afastamento da LGPD e assegurar também o direito à liberdade de expressão. Né? Até o Walter Penho, recomendo que leia um texto dele no LinkedIn, foi publicado na terça-feira ou Sim. ontem, sobre Foi na terça-feira, foi logo no dia, logo que saiu. Internet, né? Eu publiquei um texto no meu site sobre isso também, e o que eu já vinha criticando há algum tempo era essa bula ao artigo 21 do Marco Civil da Internet. Ele só permite a remoção de conteúdo direta em situações e o Walter destacou isso no texto dele também, né, de material de nudez ou cenas de sexo em caráter privado, e o que se via na prática era uma remoção ou um bloqueio antes da publicação de qualquer tipo de conteúdo com uma base contratual. E aí é algo muito diferente aqui no Brasil, em comparação com os Estados Unidos, por exemplo, onde estão sediadas a maior parte dessas empresas, dessa relação da lei com a autonomia da vontade e da prevalência ou não do contrato. Aqui a gente deveria seguir aquela lógica do princípio da legalidade geral para os particulares, do que não é proibido por lei é permitido. Então não haveria essa permissão de se fazer esse bloqueio preventivo sem fundamento legal e tendo apenas uma base contratual. Então acho que isso vai ter um grande reflexo e como o Walter colocou bem, a questão da prova, né? E aí eu destaco esse dever de registro. Os provedores vão precisar ter um dever maior de transparência, não só de armazenar tudo que é feito, mas também de demonstrar, quando solicitado ao usuário ou, eventualmente, ao judiciário ou alguma autoridade administrativa, as razões de alguma restrição, bloqueio ao conteúdo, e agora com um rol legal maior do que o que existia até o último domingo. Né? É verdade. E foi muito interessante você ter falado isso, porque quando você tem uma atividade. Foi muito bom essa conversa que você fez de LGPD com o Marco Civil, porque, veja bem, se você tem uma atividade do provedor de remoção de um post de perfil, isso é uma atividade de tratamento de dados pessoais. Isso tem que ser registrado no artigo 37. Então você vê como é que repercute. Certamente você vai ter um dado pessoal, né? Se você apagar o perfil, por exemplo. Mas uma coisa que eu estou pensando aqui judicialmente, eu não sei porque se é defeito de advogado, mas eu penso muita coisa judicializando.
Por exemplo, eu tenho muita preocupação quando um provedor ele apaga alguma coisa, seja um perfil ou seja até um post ofensivo. Por que eu digo isso? Porque isso, se você apaga um post, por exemplo, se você apaga um post, você pode apagar uma prova que teria, de repente, interesse para outros lesados. Eu acho que seria mais correto, tecnicamente, você tornar aquele conteúdo inacessível. Então, olha, aquele conteúdo fica bloqueado para um público externo, mas fica guardado porque, de repente, você xingou várias pessoas. Então, você vai ter vários interessados. Para, de repente, você ter essa preocupação. Uma outra coisa, quando você apaga um perfil, você também acaba tendo um problema também de probatório. Porque, de repente, aquele perfil tem um monte de outras coisas que podem, outros dados que podem servir para a prova. E outra coisa, vai que um juiz tenha deferido um pleito de remoção, ou que o provedor tenha removido esse perfil. Vamos pegar esse exemplo. E se essa remoção for ilícita, ou se essa remoção judicial for cassada pelo recurso? Como é que você vai restabelecer o que foi apagado? Também. E muitas vezes isso prejudica, né? Isso Porque prejudica impede uma de se parte importante. provar a prática de um ato ilícito num processo judicial. Né? Então, e aí nesse ponto até eu vejo que o Marco Civil da internet ele já nasceu um pouco atrasado, né? Porque ele foi feito pensando no navegador de internet. Ele não Sim, tinha até então regras específicas para redes sociais, aplicativos de mensagens e outros usos que hoje são muito maiores do que o uso de um aplicativo, de um navegador da internet no computador. exato. Então, nesse ponto, eu vejo urgência na MP. Eu sei que o entendimento é de que não há urgência nessa regulação. Né? E até porque essas leis É um bom vieram para o argumento. Brasil com fatos meio traumáticos. Né? A internet comercial no Brasil é de 95, o Marco Civil foi aprovado quase 20 anos depois por causa do Edward Snowden, senão ele talvez ainda estaria tramitando no Congresso Nacional. Com Né? A Lei certeza. Geral de Proteção de Dados, nós temos projetos de lei desde 2010, e ela foi aprovada em 2018, principalmente por causa da Cambridge Analytica, senão talvez a gente ainda estivesse com uma Lei Geral de Proteção de Dados tramitando no Congresso Nacional. Então, o que eu acho um ponto importante dessa MP 1068 é que ela passa para o Congresso Nacional, para o Legislativo, a responsabilidade de debater o tema e dar uma resposta que eu acho que a gente já precisava há alguns anos e não tinha. Né? Eu concordo. Eu não sei se você concorda com esse argumento que tem muitas pessoas colocado, que essa medida provisória ela atentaria contra a liberdade de expressão. Eu vou lhe ser sincero, eu não consegui enxergar na medida provisória algum dispositivo que atentasse. Ao contrário, eu acho que ela protege demais. E ao proteger demais, ela acaba protegendo fake news. Porque ela Exatamente. não prevê as fake news. E aí essa ligação que eu faço com a DPF 130. O Supremo declarou na DPF 130 a inconstitucionalidade de grande parte da lei de imprensa em 2009 e até hoje o Congresso Nacional não regulou e não publicou uma nova lei de imprensa. Né? E aí esse é o grande problema que tem sobrado nos últimos anos para o Judiciário decidir questões que deveriam ser do Legislativo. Porque, Então, por exemplo, o que configuraria um jornalista? Alguém pois que é, exerce uma atividade no veículo de imprensa. Mas a figura da veículo de imprensa não, meio que já acabou. já Você tem acabou, já acabou. jornalistas com seus blogs. Quantos jornalistas trabalham de forma individual, autônoma com seus blogs? Né? Eu acho que Nem seria o blog, caráter profissional um e perfil aqui no Instagram pode ser um é, jornalista. Né? Um uma coisa jornalista pode ter perfil no profissional. Instagram. Então, Sem eu acho que dúvida. esse é o grande desafio. Agora é fazer essa identificação e definição de quem está exercendo profissionalmente essa atividade, ainda que não tenha diploma de curso superior, e vai ter uma proteção maior para poder exercer a liberdade de expressão. Concordo. Isso fica realmente muito difícil da gente avaliar, porque a gente não tem parâmetros mínimos. Né? Minha amiga aqui, doutora Lohana, chegando, um abraço. Porque eu acho muito complicado, porque a gente tem vários assuntos que são muito importantes e a gente não tem uma devida definição. Por exemplo, jornalista, a gente não tem definição. Fake news. O que é fake news? A gente tem que perseguir, a gente tem que combater e prevenir as fake news. Mas como é que a gente vai combater um ato lesivo que a gente não sabe muito bem o que é? O que eu Como se costumo prova falar, isso? exatamente, eu acho que fake news é o seguinte, é você tornar relevante condutas de falsidade em determinados ambientes.
Se eu vou mentir a minha idade, não parece, mas eu tenho 27. Você riu, você riu. Você riu, era para rir. Mas eu pareço ter 27, pareço que tem 29. Isso é uma mentira que eu acho que não tem muita relevância. Se eu contar no Tinder, talvez tenha um pouco mais de relevância, mas isso não tem relevância jurídica. Agora, se eu faço eu digo, se eu atribuo um fato delituoso a alguém, tem relevância. Se eu falo que uma empresa pratica uma atitude ilícita, eu tenho uma relevância. É um ato de concorrência desleal. Se eu, como candidato, eu ofendo, acuso falsamente o meu adversário, isso tem relevância. Então, eu acho que a gente tem que definir quais são os espaços da sociedade em que a verdade tem mais relevância e aí a gente proteger esses espaços. Eu acho que é por aí. E aí outro ponto importante também, até estava conversando com a professora Ana Paula sobre isso, é que a MP forçou essa tirada desse campo de discussão que estava com os small brothers, né, as empresas de tecnologia, principalmente as das redes sociais, e passa para o Big Brother, que é o Estado, que agora a gente vai permitir essa discussão primeiro, forçar que haja a mais clareza nesse controle particular que é feito do que é postado na internet e mais especificamente nas redes sociais, e vai permitir, inclusive, que isso seja usado como prova em processo judicial para que o Estado decida se aquela atividade é lícita ou não. É porque até então, até hoje, isso fica no campo particular, sem muita possibilidade de discussão judicial, até pela falta de provas, né? Sim. É porque não há muita clareza nessa resposta. E aí, de novo, fazendo diálogo com o LGPD, o LGPD que vai completar no sábado da semana que vem, um ano em vigor do artigo 20, por exemplo, até hoje ele não é respeitado, principalmente por esse tipo de... A gente sabe que esse tipo de bloqueio, de moderação de conteúdo é feito de forma automatizada e não há um direito à revisão. Né? Ou até formalmente há um direito à revisão que é da manutenção da decisão que bloqueou o conteúdo ou o perfil. Então, o que eu acho importante é retirar isso do âmbito privado e permitir que haja esse controle público, judicial, sobre o que é lícito e o que não é ilícito, e se tenta dar uma maior clareza nesse controle privado. Não que eu esteja defendendo o aumento da judicialização, mas sim que haja uma maior transparência nesse tipo de controle privado que é feito na internet, sem qualquer tipo de interferência do Estado. Eu concordo com você, porque eu acho que o marco civil ele acaba judicializando muitas coisas, né? Porque, veja, a responsabilidade do provedor ele surge de um fato judicial, né? Do não atendimento de uma ordem judicial de remoção. Então, ele exige do usuário ofendido a promoção de uma ação. E se você pensar que, de repente, às vezes o ofensor é anônimo, você pode, numa visão clássica de processo civil, imaginar aqui pelo menos 3 ações judiciais. Pelo menos, né? Até você pode dar um jeitinho, 2 e tal, mas pelo menos você vai pensar em 3 ações, uma tutela para o provedor de aplicação, uma tutela para o provedor de conexão, e aí depois a ação de responsabilidade civil. E aí é o seguinte, né, se não retirar tudo, aí você tem outra ação. Então eu acho muito complicado isso, né? Eu acho muito complicado. E a cada dia que passa, a cada segundo, o dano se amplia na internet, né? O que é mais difícil, né? E aí, não sei, o Walter, no curso que ele já ministrou no início desse ano, também lá sobre as provas digitais, ele ensinou a pular um desses passos, né? Que é a facilidade maior da localização do endereço IP. Então, quem tiver interesse, o curso começa na próxima segunda-feira. A aula com o Walter é no dia 29 de setembro. Ele fala sobre provas digitais, tratar de algumas questões gerais e outras específicas de direito e processo administrativo. Então, como Vou eu falei, trazer coisas novas. E sempre, né? A cada dia a gente sempre tem coisas novas, Todo né? dia eu tenho que meu caderninho, sempre anoto uma coisa. Todo dia eu aprendo. Eu acho que o legal do direito digital é o direito que está sempre vivo. Né? Eu vejo que eu nunca tenho uma aula igual. Às vezes eu tenho uma aula que tem a mesma estrutura, mantém a estrutura, mas eu vou mudando muita coisa, vou aprendendo, e todo dia tem uma coisa nova, uma questão probatória, uma questão, um novo procedimento, né? Uma lei que conversa com prova digital. Né? Eu acho que cada vez mais as leis estão conversando. Né? Eu acho importante a gente ter essas novidades. Bom, o tema renderia aí mais
30 minutos, 60, 90, mas infelizmente nós temos que parar por aqui, não consegui depois ali ver as outras perguntas. Peço desculpas, mas quem tiver interesse no curso, a gente pode debater mais sobre isso. Amanhã, ao 12h30, nós teremos uma live com o professor Tiago Gontijo Vieira, que vai falar sobre tecnologia e processo, principalmente sobre como a tecnologia é usada no STF. Na semana que vem, nós teremos uma live com o professor Newton, também, se eu não me engano, na quarta-feira, às 18h30. E convido a todos, né, para o curso, começa na próxima segunda. Então, Walter, boa noite, muito Boa obrigado. noite, meu amigo. Obrigado, foi um E prazer. prazer sempre, né, conversar contigo. E nos vemos de novo no dia 29. Se não surgir nenhum fato novo, a gente não conversar de novo antes disso. Combinado, meu querido. Obrigado aí pelo Tá convite, bom? foi um prazer. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite.